Lembra-se do humor afiado e da profunda compaixão de Amy. A SH. A série, em seu tempo, trouxe alegria aos Estados Unidos e aos seus médicos da linha de frente. Mas após essa era de ouro, o tempo cobrou um preço cruel do elenco. Rostos desfigurados. Pela doença de Parkinson, corpos devastados pelo câncer e mortes silenciosas deixam os fãs atônitos. Vamos conhecer suas histórias e homenagear o legado que deixaram. Loretta Swit, como Margaret. Hot Lips. Houlihan. Loretta Swit nasceu em 4 de novembro de 1937 em Passaic Nova, Jersey. Aos 35 anos, interpretou a Major Margaret Hot Lips Houlihan em MASH de 1972 a 1992. 983. Ela era uma enfermeira-chefe severa e orgulhosa, cuja transformação se tornou um dos enredos mais memoráveis da série. Em 239 episódios, ela transformou sua imagem estereotipada em uma representação totalmente humanizada, demonstrando força e vulnerabilidade. No entanto, nos bastidores, a vida pessoal de Swit era repleta de turbulências emocionais. Seu relacionamento de longa data com o compositor Charles Gross desmoronou sob a pressão da fama e ambições conflitantes, deixando-a com cicatrizes emocionais profundas. Anos depois, em 1983, ela se casou com o ator Dennis Houlihan, mas passou por outro divórcio doloroso que foi finalizado em 1995. Essas separações fortaleceram sua independência, mas também a deixaram lutando contra a solidão no auge de sua carreira. Enquanto isso, o apelido constante de Hot Lips, lábios quentes na indústria do entretenimento, a fazia se sentir presa. Com o passar dos anos, a idade trouxe novos desafios. Swit desenvolveu gradualmente sérios problemas articulares que prejudicaram sua mobilidade, desacelerando sua outrora próspera carreira artística e forçando-a a se dedicar a atividades mais tranquilas como pintura e ativismo pelos direitos. 2 animais. Infelizmente, Loretta Swit faleceu pacificamente em 30 de maio de 2025 aos 87 anos em sua casa na cidade de Nova York de causas naturais. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 10 milhões de dólares acumulado ao longo de décadas de carreira como atriz e artista. Ela doou grande parte dessa quantia para instituições de caridade que considera importantes. Alan Alda como Benjamin Franklin. Hawkeye. Pierce. Alan Alda nasceu em 28 de janeiro de 1936 na cidade de Nova York. Aos 36 anos, interpretou Benjamin Franklin Hawkeye Pierce na série de televisão MASH de 1995. 72 a 1983, tornando-se a voz principal da série ao longo de seus 256 episódios. Seu intelecto aguçado e profundidade emocional fizeram deste cirurgião de campo de batalha um dos personagens mais queridos da televisão. Mas, à medida que sua carreira florescia, a pressão das filmagens constantes começou a afetar seu casamento com Arlene Weiss, com quem se casou em 1957. Ele passava meses longe de casa, atuando, escrevendo e dirigindo, deixando Arlene para criar sozinha suas 3 filhas. Esse desequilíbrio causou anos de tensão, e Alda frequentemente admitia que o sucesso teve um preço à paz familiar. Mesmo após o fim de sua carreira, MASH, séries como As 4 Estações o obrigaram a viajar constantemente, aprofundando o distanciamento emocional entre o casal, até que, gradualmente, recuperaram a estabilidade. Esse equilíbrio arduamente conquistado foi novamente abalado quando a saúde de Alda começou a se deteriorar. Em 2015, enquanto lutava contra a rigidez articular, descobriu que tinha doença de Parkinson. A condição o obrigou a limitar significativamente suas atividades, e cada aparição pública subsequente exigia um esforço consciente.
No entanto, ele optou pela transparência em vez do isolamento, usando sua influência para ajudar outras pessoas enquanto lidava com a lenta progressão da doença. Aos 89 anos, Alan Alda continua trabalhando diligentemente, criando podcasts e escrevendo livros com o apoio incondicional de Arlene, com quem trabalhou por quase 7 décadas. Seu patrimônio líquido é estimado em dólares americanos. 50 milhões reflexo de uma vida dedicada ao cinema, à literatura e à divulgação científica. Jamie Farr, como Maxwell Q. Klinger. Jamie Farr nasceu em 1º de julho de 1934, em Toledo, Ohio. Aos 38 anos, ele interpretou Maxwell Q. Klinger na série M.A.S.H. de 1972 a 1983. Um cabo desesperado que se disfarçou de mulher na esperança de ser dispensado sob o artigo 8. Ele mais tarde se tornou o secretário da companhia por 217 episódios. Seu personagem se tornou um dos ícones mais queridos da série. Humor à parte, a vida de Farr era repleta de estresse sobre o qual ele raramente falava. Seu casamento com Joy Ann Richards, com quem se casou em 1963, foi marcado por longos períodos de instabilidade financeira mais aguda na década de 1980, quando um investimento imobiliário fracassado os levou à beira da falência. Joy permaneceu ao seu lado, mas o fardo de criar os filhos enquanto ele lutava para reconstruir sua carreira foi uma fonte de estresse e ansiedade por anos. À medida que sua carreira progredia, novos desafios surgiam. Anos estrelando comédias físicas e longas agendas de filmagens levaram ao agravamento de suas dores articulares, que mais tarde foram diagnosticadas como artrite reumatoide grave no início da década de 1990. A doença causava rigidez e dor em seus movimentos, forçando-o a limitar seus papéis como ator e a se concentrar em trabalhos de dublagem e televisão. Apesar disso, ele perseverou aparecendo em filmes como A Corrida Mais Louca do Mundo e Os Fantasmas. Contra-atacam, determinado a não deixar que a doença ou suas dificuldades passadas o definissem. Jamie Farr. Agora, com 91 anos, continua muito ativo, apresentando um programa de rádio sobre viagens e fazendo aparições ocasionais na televisão. Seu patrimônio líquido é estimado em 6 milhões de dólares acumulado, ao longo de décadas de atuação escrita de memórias e trabalho em tempo integral fora de MASH. Gary Berghoff como Walter Radar O'Reilly. Gary Berghoff nasceu em 24 de maio de 1943 em Bristol, Connecticut. Aos 29 anos, ele estrelou como Walter Radar O'Reilly na série M.A.S.H. de 1972 a 1983. Um funcionário de escritório tímido e espirituoso. Ele apareceu em 174 episódios antes de deixar a série na 8ª temporada. Sua natureza inocente e afetuosa fez de Radar um dos personagens mais memoráveis da série. Por trás da aparência gentil de Radar havia um homem que lutava silenciosamente contra o desespero. Berghoff nasceu com a síndrome de Poland, que causou um encurtamento significativo de alguns dedos de sua mão esquerda. A fama só piorou as coisas. A constante intimidade e a atenção pública o deixaram se sentindo vulnerável e inadequado. Seu primeiro casamento com Angela Brown terminou em 1979 após anos de desentendimentos, decorrentes das exigências de sua carreira e do distanciamento emocional criado por sua crescente fama. Seu segundo casamento com Elizabeth Bostrom começou em 1985, mas gradualmente desmoronou sob pressões semelhantes. Discussões sobre prioridades, longos períodos de separação e os desafios de criar 3 filhos, enquanto lutava contra a baixa autoestima e a depressão. No final da década de 1970, a pressão tornou-se insuportável. As risadas no set pareciam forçadas. As expectativas dos fãs eram avassaladoras. E a solidão insuportável. Exausto. Berghoff deixou M.
a SH em 1979, retornando apenas para um episódio de despedida e depois desapareceu da televisão convencional. Nos anos seguintes, fez participações especiais ocasionais, participou de programas de jogos e assumiu projetos menores. Agora, aos 82 anos, Gary Berghoff está aposentado, vivendo uma vida tranquila, dedicando-se à fotografia da natureza e à pesquisa científica. Seu patrimônio líquido, estimado em 1,5 milhões de dólares, reflete uma vida moldada, não pela extravagância, mas pelo talento, pela insegurança e pelo preço da fama precoce. Mike Farrell, como B. J. Honeycutt. Mike Farrell nasceu em 6 de fevereiro de 1939 em St. Paul, Minnesota. Aos 36 anos, ele interpretou B.J. Honeycutt em MASH de 1972 a 1983, um cirurgião afável e tranquilo que substituiu Trapper. Seu humor gentil e sua estabilidade emocional tornaram-se cruciais para as últimas temporadas da série, fora das telas. Sua vida pessoal era muito mais turbulenta. Seu primeiro casamento com Judy Farrell durou de 1963 a 1983, abrangendo 2 décadas de ambições voláteis e constantes desentendimentos sobre a criação dos filhos e escolhas de carreira. As tensões aumentaram à medida que MASH o consumia com seu trabalho como roteirista e diretor, deixando-o exausto e frequentemente longe de casa, enquanto Judy lutava para criar os filhos sozinha. Quando o casamento terminou, ele ficou emocionalmente abalado em um momento em que sua carreira estava no auge. Seu segundo casamento com Shelley Faber, em 1984, trouxe estabilidade, mas mesmo essa união desmoronou sob a pressão do ativismo político de Farrell e de suas campanhas contra a guerra, que frequentemente o mantinham longe de casa. Essa pressão levou à exaustão física. Longos dias, dirigindo episódios e conciliando o ativismo social, consumiam seu tempo, deixando seu corpo cronicamente fatigado enquanto ele lutava para equilibrar o peso da responsabilidade pública com a esperança de manter uma vida familiar pacífica. Embora papéis em séries como Providence o tenham ajudado a recuperar o reconhecimento nas telas, ele admite que traumas emocionais em sua vida pessoal mudaram sua abordagem à atuação e à família. Agora com 86 anos, Mike Farrell permanece ativamente envolvido nos movimentos humanitário e de direitos humanos, frequentemente discursando publicamente sobre reforma prisional e proteção a refugiados. Seu patrimônio líquido, estimado em 10 milhões de dólares, reflete décadas de atuação, produção e ativismo acumuladas ao longo de muitos anos. Harry Morgan, como Sherman T. Potter. Harry Morgan nasceu em 10 de dezembro de 1915 em Detroit, Michigan. Aos 59 anos, ele interpretou o coronel Sherman T. Potter em M, a SH, de 1972 a 1983. Era um comandante severo, porém incrivelmente compassivo, que ao longo de 168 episódios guiou os 4 membros da Unidade 77. Durante seus últimos anos, sua presença inabalável forneceu a base emocional para as temporadas finais da série. Mas a vida de Morgan já era marcada pela escuridão muito antes de ele vestir o uniforme do Coronel Potter. Seu casamento de 45 anos com Eileen Deschanel foi fonte tanto de devoção quanto de tristeza. Embora tenham criado 4 filhos juntos, os reveses no início da carreira e longos períodos de desemprego o mergulharam em depressão e alcoolismo. Eileen permaneceu ao seu lado, até sua morte em 1985, uma perda devastadora após uma vida inteira juntos. No ano 1985 seguinte, ele se casou novamente com Barbara Bushman, mas o novo casamento também foi marcado por dificuldades. Desde sua prisão em 1996, após uma discussão violenta, até anos de turbulência emocional que nenhum dos dois conseguiu superar completamente. Com o passar do tempo, os anos cobraram seu preço em sua saúde. A fadiga crônica retornou,
e na década de 1990, o corpo de Morgan já estava frágil. Doenças recorrentes o debilitaram até que no final de 2011 ele contraiu pneumonia. Ele passou seus últimos dias em sua casa em Los Angeles caindo em um sono agitado, enquanto a doença lentamente o consumia em 7 de dezembro de 2011 aos 96 anos. Suas cinzas foram cremadas e devolvidas à sua família, marcando o fim sereno de um homem poderoso que cativou o público por gerações. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 10 milhões de dólares, conquistados ao longo de quase 7 décadas no cinema e na televisão, confirmando o legado que deixou e tornando-o inesquecível. David Ogden Stiers, como Charles Emerson, Winchester III e... David Ogden Stiers nasceu em 31 de outubro de 1942 em Peoria, Illinois. Aos 35 anos, interpretou Charles Emerson Winchester III em MASH de 1977 a 1987. 983. Ele era um cirurgião brilhante, inicialmente orgulhoso, mas que gradualmente perdeu sua arrogância. Sua voz clássica e postura digna fizeram de Winchester um dos personagens mais complexos da série. Mas por trás de sua aparência impecável, Stiers escondia uma dor profunda. Durante décadas, ele ocultou sua orientação sexual, temendo que Hollywood ignorasse um ator gay trabalhando em programas para toda a família. Esse segredo minou sua confiança, isolando-o tanto profissional quanto emocionalmente. Sem um parceiro de vida para compartilhar o fardo, a solidão tornou-se sua companheira constante. À medida que sua saúde se deteriorava, seu isolamento se aprofundava. Em 2017, ele foi diagnosticado com câncer de bexiga, e a doença progrediu rapidamente, consumindo suas forças e a capacidade de seguir carreira como dublador, profissão que o sustentara em filmes como A Bela e a Fera e séries como Star Trek: A Nova Geração. Infelizmente, David Ogden Stiers faleceu em 3 de março de 2018 em Newport, Oregon, aos 75 anos devido a complicações de um câncer de bexiga. Seu patrimônio foi estimado em 8 milhões de dólares, parte do qual foi doada a organizações artísticas locais, um testemunho de sua vida de solidão, talento extraordinário e generosidade. Apesar do sofrimento pessoal, Jeff Maxwell, como Igor Straminski. Jeff Maxwell nasceu em 11 de novembro de 1937 na cidade de Nova York. Aos 35 anos, interpretou Igor Straminski na série de televisão MASH de 1972 a 1983. O cozinheiro desajeitado e sobrecarregado da cantina com sua personalidade encantadora, ainda que um pouco nervosa, tornou-se um elemento sutil, porém essencial do humor do programa. Por trás dessa atuação cômica, esconde-se um artista que passou anos tentando se afirmar além das piadas escritas especificamente para ele. Na vida real, Maxwell luta contra as consequências de ser estereotipado. Hollywood o colocava constantemente em papéis cômicos constrangedores, e cada rejeição de papéis mais sérios o fazia questionar seu próprio valor. Sua vida pessoal era igualmente complicada. Após o fim de seu primeiro casamento devido a segredos e negação, Maxwell admitiu publicamente em 2010 que era bissexual, um fato que havia mantido em segredo por décadas. Essa revelação causou dolorosas rupturas em sua família, com parentes discutindo, se distanciando ou tentando apagar a história por completo. Essas feridas foram agravadas pelo esgotamento. Maxwell transitava entre pequenos papéis, dublagens e projetos corporativos, trabalhando constantemente, se esforçando constantemente, mas raramente recebendo o reconhecimento que merecia. Mesmo tendo alcançado o sucesso com projetos como Young Frankenstein e Kentucky Fried Movie, ele secretamente lutava contra o medo de nunca conseguir escapar da sombra de Igor. Levou anos para que ele aceitasse que ainda podia construir uma vida significativa fora das estreitas expectativas de Hollywood.
hoje. Jeff Maxwell tem 88 anos e permanece ativo graças ao seu popular podcast MASH Matters, onde finalmente pode falar abertamente e com confiança sobre a série que o marcou. Seu patrimônio líquido estimado em $1 milhão reflete uma carreira construída não na fama, mas na resiliência. William Christopher, como padre, John Patrick, Francis Mulcahy. William Christopher nasceu em 20 de outubro de 1932 em Evanston, Illinois. Aos 40 anos, interpretou o padre John Mulcahy na série de televisão MASH de 1972 a 1983. Ele era um padre gentil e bondoso que gradualmente se transformou de um personagem secundário em um pilar emocional vital. Seu calor humano discreto tornou-se um tema recorrente na série, mas sua vida pessoal carregava fardos muito maiores. Seu casamento com Barbara Smoker em 1956 durou 6 décadas, mas terminou em um divórcio doloroso em 1975, quando longas horas de filmagem e constantes problemas financeiros levaram o relacionamento à beira do colapso. Eles se reconciliaram, mas as brigas deixaram cicatrizes, especialmente quando Christopher se viu em uma situação estereotipada após o filme MASH. Hollywood continuava oferecendo a ele papéis de padre, o que o frustrava, pagava-lhe pouco e aprofundava sua depressão, já que ele não tinha um trabalho significativo. Essas lutas emocionais rapidamente se transformaram em conflitos físicos. Anos de tabagismo silencioso levaram a uma doença terminal que lhe tirou a vida. Em meados de 2016, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão de não pequenas células, e sua saúde se deteriorou rapidamente. No final do ano, ele havia parado de trabalhar, parado de cantar e não conseguia mais ficar em pé sem ajuda. William Christopher faleceu em 31 de dezembro de 2016, em sua casa em Pasadena, Califórnia. Aos 84 anos, ele foi sepultado em paz, cercado por sua família, deixando um patrimônio de aproximadamente $2 milhões conquistado por meio de seu trabalho na televisão e sua longa participação na novela Days of Our Lives. Kelly Nakahara, como a enfermeira. Kelly Yamato. Kelly Nakahara nasceu em 16 de dezembro de 1947 em Honolulu, Havaí. Aos 25 anos, interpretou a enfermeira Kelly Yamato na série de televisão MASH, de 1972 a 1992, 983. Ela era uma enfermeira nipo-americana, afetuosa e determinada, cuja dignidade discreta se destacava em uma série repleta de personagens exuberantes. Sua aparência era delicada, mas por trás daquele sorriso sereno escondia-se uma vida repleta de batalhas que poucos conheciam. No set de filmagem, ela enfrentou um racismo velado que minava sua confiança, roteiros que reforçavam preconceitos, zombaria e momentos em que teve que escolher entre permanecer em silêncio e arriscar sua carreira ao se manifestar. Ela optou por resistir com delicadeza, mas firmeza, mesmo quando isso a esgotava emocionalmente. Em casa, ela se apegava ao amor inabalável do marido, David Wallet, com quem se casou em 1968. A vida deles juntos foi repleta de ternura e profundidade. Mas quando ele faleceu anos antes dela, a dor consumiu uma parte de sua alma que nunca se curou completamente. Ela continuou a criar os filhos com notável resiliência, mas cada momento decisivo trazia consigo a dor silenciosa da perda. Com o tempo, sua saúde tornou-se um fardo cada vez maior. A senhora Nakahara sofria de asma desde a infância e cada crise a lembrava de sua fragilidade. Quando a pneumonia causada pela Covid-19 surgiu no início de 2020, representou um golpe severo para seus pulmões já debilitados. Ela lutou como sempre com perseverança silenciosa, mas há batalhas que o corpo não pode vencer. Infelizmente,
Kelly Nakahara faleceu em 16 de fevereiro de 2020 aos 72 anos, em Pasadena, Califórnia. Ela foi cremada e suas cinzas foram devolvidas à sua família. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 10 milhões de dólares, sendo a maior parte de sua riqueza proveniente da arte.